Começando mais um programa Histórias de Claraval e vou pedir aqui para o nosso convidado se apresentar. Qual que é o seu nome completo, a sua idade? Bom, meu nome é Aparecido, né? Mas na vida religiosa a gente troca de nome. Então hoje eu sou o Padre André Batista de Oliveira, sou natural de Rancharia, no município de estado de São Paulo, né? Mas sempre morei em Paraguaçu Paulista. E tenho 49 anos para 50, né? Em outubro eu completo 50 anos. Muito bom. Padre André, uma alegria para a gente estar hoje aqui na sua presença, né? Começando aqui mais esse programa. Mas a gente sabe que a sua vida religiosa é intensa, né? Mas hoje o intuito aqui é a gente saber como que você veio parar aqui em Claraval. Então, assim, começando primeiro a sua história, infância. Então, você viveu em Paraguaçu Paulista, é isso? Nasci ali em Gardênia, região de município de Iepê, Rancharia, próximo, já divisa do Paraná, né? Próximo ao Paraná, dá uns 50 km do Paraná. E depois mudamos para Paraguaçu Paulista, em 1975, eu tinha uns 2 anos. E morar numa chácara onde meu pai foi retireiro por 7 anos e meio. E ali a gente começou a trabalhar no café logo de cedo, ia para a escola na parte da manhã. E depois do almoço, quando eu voltava da escola, a gente também ia para o café. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, 5, 6 anos já ajudava na lavoura. Depois fui crescendo, a gente foi já desenvolvendo mais, aí já começamos a estudar à noite, né? E aí comecei já a trabalhar mais intenso durante o dia. E depois, como a gente saiu da chácara, né? Em 83, 84, e meu pai adoeceu, a gente ficou um tempo trabalhando numa escola de agronomia, né? Assim, não poderia registrar, mas foi uma ajuda que a faculdade nos ajudou na época, né? Para a gente poder trabalhar. E depois, em 87, a gente registrou a carteira na usina, onde a gente começou a cortar cana, né? Eu tinha 12 para 13 anos, né? Então, nessa usina eu trabalhei por 10 anos. Cortando cana. 8 anos cortando cana e 2 de fiscal, né? Cheguei a trabalhar com 90 pessoas no dia. Essa usina é região lá de Paraguaçu? Paraguaçu Paulista, Cocal, né? A Cocal é a região que... Hoje ela tem 2 usinas na região, né? Ela cresceu muito. Então ali eu trabalhei 10 anos nela. Depois eu trabalhei 5 meses na outra usina antes de entrar para o seminário, na Agroterenas, hoje Agroterenas, a antiga Sapar, né? Antiga Sapar, hoje Agroterenas, né? Ali são 2 usinas na região, dentro do município de Paraguaçu, são 2 usinas fortes, né? E aí depois em 90 e 94, 92 eu tive uma cirurgia na mão, tive que passar por um processo cirúrgico, né? Onde atrofiou os tendões do dedo. Eu tenho dedos atrofiados, né? Pelo motivo de cortar cana. Em 96 surgiu minha vocação. Aí em 97, 98 eu entrei no seminário, na Diocese, Assis. E fiquei ali mais quase um ano. Já decidi minha vocação na Páscoa de 98, eu decidi minha vocação não ficar no seminário da Diocese, não ser padre diocesano. Como na minha paróquia são os padres agostinianos, né? Aqui de Franca, eu iniciei a filosofia com eles no ano seguinte aqui em Franca. E ali de Franca eu conheci o Mosteiro de Claraval no ano 2000. E dia 5 de outubro de 2000 eu cheguei aqui. E realmente eu vi que Deus me fez esse caminho para não poder chegar até o mosteiro. Eu não conhecia mosteiro, a vida religiosa. Se eu tivesse conhecido... E você não conhecia Claraval antes disso? Não, de forma alguma. Se eu conhecesse a vida monástica antes de fazer todo esse processo, eu teria entrado diretamente no mosteiro, né? Mas eu fiz todo esse caminho, né? Foi o meu caminho de chegar até o mosteiro e conhecer Claraval. Conheci Claraval porque eu vim fazer filosofia em Franca, né? Na época os agostinianos tinham casa de filosofia e tem até hoje. A província que eu pertencia, eles faziam unidade com a outra província e faziam filosofia em Franca, e depois a gente ia para a Espanha fazer noviciado. Mas aí no segundo ano de filosofia eu conheci Claraval, me encantei por local, né? Vim aqui no domingo, me encantei. E aí depois, poucos meses depois, E o que mais te encantou quando você chegou aqui? A beleza do local, né? Assim, a região, e uma região assim pacata, mas para mim muito rica na espiritualidade e também de questão de trabalho também, né? Eu, por essa afinidade pelo campo, então eu vi que aqui era o meu lugar, né? O meu ideal de vida era aqui, né? Então quando eu cheguei aqui, poucos monges, mas me encantou muito a vida monástica aqui. Então foi pelo encanto, né? Uma cidade pequena, mas assim encantadora, né? Hoje eu vejo pelos paroquianos, né? Pelo mineiro. O mineiro é muito acolhedor, né? Então eu senti muito acolhido na época quando eu cheguei em Claraval. E quem foi assim a principal pessoa que te acolheu aqui, você lembra? Quem? Na época foi o Toninho, né? Que
hoje Padre Inácio, que depois saiu do mosteiro, né? Quando eu vi o hábito, eles faziam filosofia em Franca, né? Então aquilo me encantou muito, então eu conheci o mosteiro através dele, que fazia filosofia lá, né? Depois ele saiu por outros motivos dele, né? Foi para outros lugares, mas ele foi a porta de entrada, né? Para mim conhecer o mosteiro de Claraval. E a população de Claraval te recebeu bem também? Vixe, não tem nada que reclamar, né? Bom. Porque eu falo assim, porque Franca mesmo é uma cidade mineira, né? Então, Franca já é receptora, né? Eu recebi uma acolhida muito grande já em Franca. Dizem que Franca é a cidade paulista mais mineira, né? 90% é mineira, né? O resto também está dentro de Minas, né? E outra coisa, a gente sabe que a congregação, que a cisterciense, ela é evocada ao trabalho, né? Sim, justamente. A religiosidade mais o trabalho, né? Como nós seguimos a regra de São Bento, né? Nossa ordem ela é fundada por beneditinos, né? Ela não foi uma fundação que não era o desejo de fazer uma nova ordem, mas ela surgiu com aquele ideal de voltar à simplicidade da observância da regra de São Bento, né? Que é o ora et labora, o reza e trabalha. Então aqui em Claraval, todos os nossos mosteiros são isso, e aqui em Claraval também, né? Simplicidade essa que a gente está aqui agora, né? A gente até tirou aqui o Padre André do serviço ali, ele estava trabalhando. E assim, outra coisa interessante, né, Padre André, que o mosteiro, quando você veio para cá, não tinha café, né? Não, parece que você foi um precursor dessa questão aí, né? Um dos responsáveis de hoje o mosteiro está desenvolvendo esse serviço na área de café. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho e que ponto que está hoje? Sim. Quando eu cheguei aqui no ano 2000, lá a gente chega, né? Estudo e tal. Depois, quando eu voltei do Rio de Janeiro em 2006, que eu fiz a teologia, o padre Zé Carlos me colocou a chácara para ser administrador. E eu falei para ele, vamos plantar café porque é região que é cafeira. Ele disse não. Aí depois no ano seguinte, ele falou, vamos plantar café? Eu falei, bom, eu sou o primeiro, né, a tomar frente. No passado, o Dom Carmelo tentou plantar café, mas veio a geada, né? Mas eu acreditei e logo no ano de 2010 eu plantei já 17 mil pés de café. Não tinha quase implementos, né? Hoje, graças a Deus, estamos com 36 mil pés de café, tem quase todos os implementos, 2 tratores, né? A gente tem aí uma gama de implementos, maquinário que dá para a gente tocar praticamente a nossa lavoura, né? E eu hoje sou responsável praticamente sozinho, né, na lavoura, não temos funcionário aqui em Claraval. Os irmãos, quando necessário, me ajudam, me auxiliam para também ajudar na época da colheita, né? Às vezes outros serviços que é necessário mais, às vezes ajuda também, né? Que não dá para fazer sozinho. Mas eu tenho feito praticamente 90% do trabalho sozinho, né? Assim, com a ajuda dos irmãos, mas 90% eu faço. E também o outro sítio que nós adquirimos no município de São Paulo, né? Lá tem um funcionário, mas também eu sempre vou lá dar assistência também. Então aqui hoje nós contamos... Sem cristais, né? Cristais paulistas. Né? Hoje nós contamos com 36 mil pés de café aqui em Claraval e mais 20 mil no município de Cristais, né? Então aqui eu realmente toco sozinho, né? Com a ajuda dos irmãos, 10%, um pouco mais na colheita, né? Que auxilia um pouco mais, que é uma época mais intensiva, né? Que é necessário mais cuidados também e ajuda, porque café no terreiro e puxa café, apanha café, limpa café, então tem todo esse processo que o pessoal da região sabe, né, muito bem, mas até melhor do que eu. Então, mas a gente vai tocando como pode, né? E parece que hoje até a igreja começou a colher esses frutos, né, desse serviço com a cafeicultura, né? E a igreja parece estar caminhando, ou já chegou no ponto de ter a sua, vamos dizer assim, autonomia. A sua independência, autonomia financeira, né? Sim. Graças a Deus o nosso café nos ajudou muito nessa questão, até pela questão da nossa economia do mosteiro, e esse ano nós conseguimos uma graça muito grande. Depois de 72 anos, né, nós conseguimos a independência da congregação de Casamare da Itália, né, então nós tornamos mosteiro independente. Já no processo de chegar a documentação, agora até o final do ano, chega a documentação, tem todo o processo de ereção, né, canonicamente, né, então, por quê? Porque a economia se tornou estável, né, ajudou muito o café. O café foi, de fato, o carro forte, está sendo o carro forte hoje, apesar também do licor, né, o licor que nós fabricamos também, a casa de retiro, né, e outros trabalhos que a comunidade também faz, mas o café hoje tem sido realmente o nosso carro forte, vamos dizer assim, da economia sustentável do mosteiro, né. Então a gente, graças a Deus, conseguiu essa autonomia, também pela
quantidade de monges, né? A gente cresceu bastante nos últimos anos e justamente por isso é um dos pontos da comunidade ter independência é o número suficiente de monges. Outro é a economia. Então nós estamos equilibrados na balança hoje, acredito, com a graça de Deus, né? A gente tem dado esse equilíbrio para nós economicamente e também estrutura de monges, né? De comunidade, de números de vocações e economicamente. Muito bom. E hoje aqui na casa vocês são quantos moradores? Hoje nós somos em 8 sacerdotes, temos mais 2 professos perpétuos, 10, tem mais uns 5 professos simples e tem 6 candidatos. Então, um número de 21, 22 pessoas hoje. Muito bom. Mas contando aqui mais uma coisa que assim, que deve ser difícil conciliar todos os seus serviços e mais a lavoura, porque a gente sabe que, por exemplo, assim, vocês têm uma vida rígida, religiosa, né? Com horários e com outros tipos de serviço, que eu sei também que o padre coordena a questão do ECC, né? Sim. E isso deve te tomar bastante tempo também, né? Sim. Então, como funciona a sua vida no dia a dia? Consegue conciliar bem ou aperta bastante? Tem que correr muito? Pela responsabilidade que a gente assume, né? A gente levanta às 5 horas da manhã, né? Temos os trabalhos, né? As orações. Talvez durante o dia, pela licença do superior, eu fico um pouco mais livre das orações. Não também abusando, né? Como quando mesmo a gente sabe muito bem, o café tem trabalho ou pulverização, produtos, tem que jogar que não espera a hora, né? Você não pode também sentar e ficar esperando, como aquela música do Raul Seixas, esperar a morte chegar, com a boca escancarada esperando a morte chegar. Então a gente também, com a licença do superior, a gente tem uma liberdade muito grande também, um contato, né? Uma intimidade muito grande, um conversar com o superior, que a gente fica eu fico um pouco, às vezes, um pouco mais livre, né, dos trabalhos, sem também aproveitar, né? Sem exagerar também. Então, mas quando eu estou tranquilo, eu participo ativamente das orações durante o dia, mas quando intenso mais o trabalho, aí eu participo mais das orações de madrugada e um pouco à noite. E também, justamente por o fato da gente ser padre e muitos trabalhos, né, e não ter funcionário para auxiliar, como eu trabalho com ECC já há 13 anos no setor Cássia, né, são 7 paróquias, então a gente acaba cansando um pouco mais, porque a gente dos trabalhos durante o dia e à noite tem os compromissos da paróquia. Ontem mesmo eu tive que sair para celebrar a missa numa comunidade rural, né? Então, mas com a graça de Deus a gente vai conciliando. Até mesmo a gente tem aí 20 dias de férias por ano, temos a folga na segunda-feira, mas que nem mesmo agora essa semana mesmo não folguei. Então, para mim, o dia que dá eu tiro um descanso, que nem mesmo a semana atrasada eu tirei uma semana para descansar fora, né? Então a gente também, no conversar, no dialogar com o superior, vê as necessidades, as exigências de cada um, né? Como diz o próprio regra de São Bento, né? Que o superior, ele vê a necessidade de cada um também, né? Tem justamente o equilíbrio, o justo equilíbrio, né? Então a gente dá para equilibrar e levar a vida espiritual e também trabalho, né? O trabalho justamente porque é o nosso pão de cada dia, né? Como diz a regra, né? Nós temos que tirar o sustento da própria terra. Então aqui em Claraval o que nos sustenta é o café, o plantio é o café, então a gente também tem que entrar nessa chuva para molhar também. Tá certinho. Padre, mas voltando um pouquinho à questão da família, porque assim, a gente viu que todo esse trabalho seu, uma pessoa que entra assim na igreja, depois a família fica mais distante, o senhor ainda tem contato com a sua família? Quantos irmãos o senhor tem? Bom, nós somos em 3 irmãos, eu sou o caçula, né? Minha irmã esteve aqui faz 15 dias, ficou uma semana comigo, e tem o irmão do meio, né? Nós perdemos nossos pais agora, vai 2 anos e 6 meses, né? 2 anos e 6 meses do meu pai e 6 meses da minha mãe. Então a gente está muito assim... recente. Muito recente, né, pra gente. Então, minha irmã, eu tenho um contato maior com a minha irmã. Não que eu não tenha contato com meu irmão, né? Mas a minha irmã, pelo fato de ser mais velha e ela é um pouco mais carinhosa, né? Então a gente tem um contato maior com a minha irmã, né? Então, eu estou aqui já faz 23 anos e já 25 anos de vida religiosa que eu saí de casa. Então, 470 quilômetros fora de casa, mas meus pais sempre vinham aqui todo ano, né? Mas assim, a gente sofre um pouco, mas a gente vai acostumando, né? Que nem mesmo eu não sofri tanto com a morte dos meus pais, porque eu já estava fora de casa, né? Não que eu também não esteja sofrendo, né? Mas a minha irmã tem sofrido maior porque ela mesma cuidava deles em casa, né? Então para ela é muito mais sofrido do que talvez para mim esteja fora, né? E pelo fato de ser padre também, a gente está lidando com essa perca todos os dias, mas... entrando para o lado pessoal, é sentido doloroso quando você perde os pais, né? Por mais que tenha entendimento, é difícil o entendimento, né? É difícil porque se sente órfão, né? Se sente órfão.
Mas uma coisa que a gente percebe, sobrinho o senhor tem também? Eu tenho um sobrinho pela filho da minha irmã, que é o mais velho, tem 27 anos. E tenho mais 4 sobrinhos do lado do meu irmão. Mas esse já não tem mais contato, porque quando eu saí de lá, eles não eram nascidos ainda. Então a gente cresceu longe, né? Então não tem muito contato, assim, essa intimidade mesmo. É só quando eu vou de férias, mas a gente não tem intimidade. Já o meu sobrinho mais velho, eu sou padrinho dele, a gente teve mais contato, porque quando ele nasceu comigo lá, então tinha esse contato maior, né? Então essa é a diferença também, né? Então, outra coisa que a gente percebe conversando, o senhor adquiriu uma cultura muito grande, né, ao longo desse tempo. A sua formação foi realmente depois que entrou na igreja, ou o senhor já tinha uma formação antes de entrar na igreja? Porque o senhor fala bem, entende bem, né? Quer dizer que ele percebe que estudou muito, né? Eu tô rindo porque eu não percebo isso, essa cultura, né? Eu me sinto tão um pouco meio fragilizado nessa questão, mas graças a Deus eu sempre em casa eu que realmente o caçula, eu que quis estudar um pouco mais, assim, eu tinha vontade de fazer tornearia mecânica e desenho industrial, era o meu sonho. Gosto muito de artes, né? Gosto muito desse lado da arte, né? Como diz os próprios livros de Salomão. Salomão que introduziu a arte, o artesanato dentro da cultura helênica, né, ali na construção do templo, né, de Salomão. E eu gosto muito de artesanato, então eu queria feito alguma coisa nessa área, mas na época era longe de casa, né, não tinha que ajudar em casa, mas depois, com a graça de Deus, a igreja me deu, não o que eu queria, de fato, porque a gente tem que remodelar toda a história de vida. Até o padre Centini fala muito isso no livro Árvore da Vida, ele fala sobre isso, quando a gente tem uma vocação e Deus nos chama por uma outra vocação, a gente tem um sonho e Deus nos chama por uma vocação, a gente tem que remodelar toda a nossa história de vida. Então foi justamente isso, eu tive que remodelar o meu desejo, né, para poder ingressar na vida religiosa, mas sou muito feliz, apesar dos atropelos muitas vezes, mas sou muito feliz nesse aspecto. E a igreja me deu a filosofia e a teologia. Tem um curso também específico sobre parapsicologia, gosto um pouco dessa área, desse mundo paranormal, né? Porque a gente tem que entender uma coisa antes de você fazer um exorcismo, você tem que entender um pouco além para não jogar tudo no demônio. Então eu tenho um pouco de conhecimento nessa área da demonologia, né, da parapsicologia, um pouco do sobrenatural. Sou muito grato à igreja, porque realmente pelo nosso QI, né, e pela nossa questão financeira da época, que meus pais, né, a gente veio pacatamente, né, e tudo que a gente construiu foi da cana, tudo ganhado esforçosamente na cana, né, eu não tinha condição de pagar uma faculdade, como hoje também tem muitos privilégios, hoje muito recurso, né, na época não tinha, né, uma faculdade gratuita, a gente era longe de casa, né. Hoje facilitou muito, né? Outra coisa que você entrou no ponto da arte, e não quer dizer, além de todo esse serviço que o senhor presta, tanto na igreja, rezando missa, com suas funções na igreja, e também o trabalho no café, ainda tira um tempinho para fazer a arte, que a gente sabe que o senhor trabalha com madeira aí, né? E ainda tira esse tempinho ainda. Agora, esse ano eu estou muito devagar, porque me encarregou muito o café esse ano, né? A nossa produção foi até mesmo com a geada, mas a produção para mim superou a nossa produção. A gente colheu 400 sacas aqui, mesmo com geada, mas graças a Deus superou. Limpei 750 sacas de café, meio aqui conta no Couto Sítio, então acaba sobrecarregando muito. Mas agora eu já, né, já adubei, já estou mais tranquilo, agora eu quero voltar um pouco, até tem umas peças para fazer, um pouco de artesanato, né, aí para alguns paroquianos que têm pedido, já faz tempo, né? E tem umas coisas pendentes aí para fazer por algumas pessoas que têm encomendado. Não que eu pego algo para encomendar, não, eu faço vamos dizer, por esporte, porque eu gosto mesmo do artesanato de madeira, um pouco de alto relevo na madeira, né? Esse é o meu hobby um pouco às vezes também. Fazia um pouco de aula de pintura em tela, mas parei porque o tempo também estava sendo sufocante para eu poder adaptar. Né? Não tem como arrumar mais tempo, né, padre? Aí nem Deus vai resolver isso, né? A gente tem que ter o equilíbrio, né? Se a gente não parar também de vez em quando, senão mas é muito... o pé do acelerador. É muito importante, eu acho que e o senhor transmite para a comunidade essa questão do trabalho, né? Que a comunidade, quando vê a sua pessoa, vê essa pessoa que trabalha, né? Essa pessoa que soa a camisa, essa pessoa que está no trabalho. E isso reflete, porque acaba conseguindo um certo tipo de respeito da comunidade nesse ponto de trabalho, né?
O Noraldi, tem uma palavra na carta, não me recordo se é a carta aos Romanos, e também depois São Bento, novamente ele reflete sobre essa palavra, que nós não podemos ser peso para a comunidade onde a gente vive. São Paulo fala isso muito claro, né? Eu não posso ser peso. Então, São Paulo era um fabricador de tendas. Ele fabricava tendas durante o dia para sobreviver e à noite ele escrevia suas cartas para as suas comunidades. Então, e São Bento depois pega sobre isso também, para a gente não ser peso para a comunidade. Então, por isso que eu falo que esse caminho que eu fiz de ser padre diocesano, onde o padre diocesano é assalariado, para mim, eu nunca pensei nisso, de ter salários. Então, justamente essa questão aqui, de fato, em Claraval, chegar em Claraval, me ajudou muito pelo fato, né, da gente ter esse equilíbrio de trabalhar, né, e de fato, como você falou, um respeito, né, não veja assim, mas é o que eu gosto de fazer, eu não sei ser padre de gabinete, eu sou padre do jeito que eu sou. Aqui, sentado aqui, sou padre, de hábito eu sou padre, e no meio do café, em cima do trator, eu sou padre, né? Eu já atendi pessoas em cima do trator, desci do trator e atendi pessoas em confissão, já desci de cima de um coqueiro na frente uma vez, atendi pessoas em confissão. Então, nos encontros de ECC, já atendo pessoas em qualquer lugar, em confissões. Veja essa questão da misericórdia de Deus, né? Onde você estiver, você ser o que você é. Né? Eu não me escondo o que eu sou padre, sou monge e também sou um agricultor. Com muito gosto, com muito prazer. Tenho orgulho disso. Que bom, isso que é importante. Diz o ditado que quando a gente faz o que gosta, não trabalha nem um dia na vida, né? A gente vive. Então a gente vive, a gente percebe que você vive isso e é a sua vida realmente, né? Sim. Escolheu isso, ou Deus te escolheu. Sim, estou respondendo, né? E graças a Deus estamos aí, a gente tem em Claraval, tem a oportunidade de contar com a sua pessoa aqui em Claraval. Caminhando aqui para o nosso fim aqui, se deixar aí para o pessoal que vai assistir esse vídeo, para que venha visitar a igreja, né? Que venha visitar aqui Claraval, que é um lugar bonito, né? Sim. Nós temos uma procura muito grande, né? Pelo fato de estar próximo a Franca, mas mesmo assim, às vezes ainda aqueles turistas que vêm a Franca, às vezes não têm a oportunidade de conhecer Claraval porque não sabem, né? Mas hoje, pela informação, ficou mais fácil, né, de estar se localizando, né? Então, Claraval tem essa riqueza aqui, por essa cidade ser pequena, pacata, mas uma riqueza muito grande pelo prédio que nós temos, né, do mosteiro está aqui, está dando presença, que já há 72 anos, 73 anos aqui em Claraval, que traz essa beleza não só de arquitetura, mas também de espiritualidade. Então, todos aqueles que quiserem conhecer, fazer uma visita, as portas sempre estão abertas também, levar os nossos produtos que é fabricado aqui pelos monges, né? E também as portas abertas para sempre aqueles que gostam de ou pretendem fazer um retiro espiritual. A nossa casa acolhe também pessoas sozinhas, como atende grupos grandes, né? A Diocese de Franca mesmo tem grupos aí de 100 pessoas quase todo final de semana aqui, mas aqueles que desejam conhecer mais de perto, até mesmo descansar ou fazer um retiro espiritual, como nós temos aqui nesse final de semana mesmo, né? Uma moça fazendo um retiro espiritual, as portas sempre estão abertas, temos nosso contato, né? Então procure-nos e visitar, um local aconchegante para rezar, para passear também, a beleza não só do mosteiro, mas também da região, né? Onde nós temos aí o Morro da Serrinha, né? Temos uma região muito bonita, muito bela. Minas é belíssimo pela sua arquitetura, né? Vamos dizer assim, arquitetura montanhosa, né? Não deixa de ser uma arquitetura, né? A arquitetura feita por Deus, né? E essa vegetação que mesmo com o tempo seco agora, mas já vem a chuva, já começa a verdejar de novo, que nos alegra o cantar dos pássaros, né? Que nos ajuda a refletir, refrigerar também nossa alma. Padre, por fim, se deixar uma mensagem para aquelas pessoas assim, que às vezes tá achando o serviço árduo, difícil, né? Mas mostrar que tudo a gente supera. Sim, claro. Né? Com Deus a gente supera e consegue forças para realizar os objetivos Sim. da gente, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas que às vezes tá naquele momento assim, desanimada, falando que a vida não vai, às vezes, né? E assim, nada melhor que uma pessoa que trabalhou tanto na vida e trabalha até hoje, deixar uma mensagem que você vê, de superação, né? Sim. Eu vejo assim porque hoje a gente vê mesmo, até mesmo aquelas crianças que não podem trabalhar na rua, né? Usar droga pode, mas eu comecei a trabalhar desde cedo, não morri até hoje, tenho 50 anos e até hoje, com a graça de Deus, até quando eu disse para o superior, enquanto eu tiver forças eu estou trabalhando. Então, o serviço não mata ninguém. Bom, a gente vai morrer, o serviço vai ficar aí. Mas o serviço, de fato, ele dignifica a pessoa, né? Eu me torno, justamente como diz aquela palavra
Pequeno Príncipe, né? Você você cativa aquilo que você ama aquilo que você cativa, né? Não me recordo direito mais a frase, mas se torna responsável por aquilo que cativas, né? Então o trabalho também é cativante, né? Não mata ninguém, né? É só ter paciência, às vezes diante daquela situação, um trabalho árduo, né? E de fato o próprio Jesus trabalhou, ele foi filho de um carpinteiro. Ele também aprendeu a lidar com o trabalho manual. Então, seja qualquer trabalho que seja, ele dignifica a pessoa. Então, não desespere diante da situação que você se encontra, né? O trabalho árduo, fatigado, mas Deus sempre vai te abrir uma porta, Ele vai te abençoar para que você possa progredir cada vez mais e ter um trabalho talvez mais, não ser tão cansativo, não tão desgastante talvez com aquele trabalho que você está agora. Mas mesmo que seja um trabalho desgastante, mas ele também te dignifica. Padre, quero agradecer, né, o seu tempo, que você ter tirado esse tempinho para a gente bater esse papo aqui. Mas o intuito aqui desses programas que a gente está fazendo é levar a comunidade também, a pessoa que não é de Claraval, conhecimento das pessoas que fazem parte do nosso município, né? Essas histórias aí que muita gente às vezes não conhece e vai passar a conhecer, né? Então eu queria aqui deixar também o nosso todo agradecimento aqui ao seu tempo e vamos ao próximo programa Histórias de Claraval. Muito obrigado. Eu que agradeço, Norvaldo. Deus abençoe e que todos possam, então, assistir, né, estiver assistindo, também realmente ver que nós, padres, monges, somos seres normais, somos seres humanos, não somos robôs. Temos sentimentos, temos vontades, temos alegrias, temos sofrimentos também. Mas, com a graça de Deus, a gente vai superando e um dia a gente poder estar junto na eternidade. Obrigado. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe. Tá? Obrigado. Obrigado.